Gente, boa tarde. Hoje, dia 13, terça-feira, iremos começar a nossa aula na disciplina de ciências. Na aula passada, nós estudamos sobre a estação de tratamento, é a ETA ou ETA, né? Hoje nós iremos estudar, gente, o tratamento de esgoto, certo? Aqui nessa fotografia, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Nessa fotografia, nós observamos que nesse ambiente não há tratamento de esgoto, não é verdade? O esgoto é a céu aberto. E esgoto a céu aberto, ele não é bom para a nossa saúde, tá bom? Aqui diz assim: a situação mostrada na fotografia pode prejudicar o ser humano e o ambiente? Pode ou não, pessoal, essa situação mostrada? Com certeza, né? Em caso afirmativo, explique por quê. Por quê, pessoal? Porque aqui nesse ambiente, nós vemos que o esgoto é a céu aberto, ele pode trazer doenças, certo? Muitas doenças para nós seres humanos e pode também poluir o solo, certo? E esse esgoto também pode ir escoar, né, no rio. E o rio, o que acontece? A gente bebe a água de lá. E os poluentes que esse esgoto leva para o rio, pode ser que pelo tratamento da água que passa, pelo tratamento que nós sabemos, não seja o suficiente para liberar, para deixar a água potável, a água boa para beber. Então, se nós observarmos aqui, são vários fatores que mostram que essa ação da foto, ela prejudica sim, ela prejudica o ser humano e ela prejudica também o ambiente, tá bom? Esgoto a céu aberto em Cabrobró, Pernambuco, 2016. Aí nós vemos aqui, pessoal, do lado que fala assim, ó. A água que utilizamos no dia a dia se mistura a detergentes, sabões, restos de alimentos, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, formando esgoto. Quando gerado nas residências, ele é chamado, gente, esgoto doméstico. Quando o esgoto é gerado nas residências, eles são chamados esgotos domésticos. O esgoto que contém substâncias que podem contaminar a água e o solo, por isso, ele deve ser recolhido por tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, que no caso a sigla dele aqui é ETE, tá bom? ET. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios e mares, por exemplo. Será que aqui na nossa cidade nós temos o tratamento de esgoto? Será que nós temos? Até então eu não ouvi falar ainda não, né? Porém, pode ser que tenha, eu particularmente eu não sei, mas eu posso estar me informando, tá bom, gente? Ou vocês também podem estar se informando e aí passa pra gente a informação, tá? Estação de tratamento de esgoto, ETE. ECA. Então quer dizer que os peixes do mar nadam em meio à sujeira gerada em nossa residência? Não, grande parte da sujeira presente no esgoto é retirada na ETE. Veja abaixo um esquema simplificado que mostra as etapas de tratamento em uma ETE, né? Uma ET aqui. Primeiro, o esgoto doméstico chega à estação de tratamento por tubulações, em seguida passa por grades que retêm materiais maiores, como garrafas plásticas, pedaços de madeira e papel. A porção líquida que sai dos tanques de decantação não pode ser consumida pelo ser humano. No entanto, essa água é considerada menos prejudicial ao ambiente, geralmente é lançada em rios e mares. A porção líquida dos tanques de aeração é encaminhada para outros tanques de decantação secundário. As impurezas que ainda restam se depositam no fundo desse tanque. Em seguida, passa para a caixa de areia, em que retém os materiais que não ficam retidos na etapa anterior. A parte líquida que sai dos tanques de decantação é encaminhada para o tanque de
aeração. Nessa etapa, a água é movimentada para aumentar a quantidade de ar dissolvido nela. Isso facilita o desenvolvimento do organismo, micro-organismo, que se alimenta da matéria orgânica presente na água. Após a caixa de areia, o líquido fica em repouso no tanque de decantação primário, no qual as partículas se depositam no fundo. Gente, eu não li na sequência, tá bom? Mas aqui nós temos a primeira ação, certo? A segunda, aqui embaixo a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Eu li de forma aleatória, tá bom? Mas cada um ele segue uma sequência. Não pode começar da sexta e vir assim sucessivamente, não. Tem que ser na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta ação ali, tá bom? O esgoto gerado nas indústrias é chamado de esgoto industrial e deve receber um tratamento diferente do esgoto doméstico. Já o esgoto pluvial é formado pela água da chuva e pode ser encaminhada diretamente para os rios e mares, pois não precisa de tratamento prévio. Aí nós temos aqui a água da chuva recolhida pelos bueiros das ruas e não se mistura ao esgoto doméstico, tá bom, gente? Alguns locais não apresentam rede de esgoto, no entanto, isso não significa que o esgoto doméstico é liberado diretamente nas ruas, como retrata a imagem da página 194. Mamãe, o bairro onde moramos não tem rede de esgoto. Isso significa que os esgotos é lançado diretamente na rua? Não, Fábio. Os resíduos produzidos em nossa casa são armazenados nas chamadas fossas sépticas. As fossas sépticas são compostas por tanques subterrâneos revestidos. Tá bom, gente? Veja abaixo uma representação de uma fossa séptica. O segundo, cadê o primeiro? O primeiro está aqui embaixo. No primeiro tanque, o esgoto é armazenado e os seres microscópicos começam a transformar a matéria orgânica. Segundo, o segundo tanque funciona como um litro. E no terceiro tanque, a porção líquida filtrada penetra no solo. Tá bom, gente? Então, na nossa casa tem esse procedimento aqui, tá bom, gente? Saneamento básico e a saúde pública. A falta de saneamento básico favorece a transmissão de muitas doenças. No bairro onde Paulo mora e sua família, Paulo e sua família vivem, não há saneamento básico. Certo dia, a avó de Paulo o levou ao médico, pois ele estava com dor abdominal, diarreia e vômito. Veja a seguir. De acordo com os exames, Paulo, você está com escaridíase, um tipo de verme. Verminose é o nome dado a um grupo de doenças causadas por vermes. Elas podem ser adquiridas pela ingestão de água e de alimento contaminado com os ovos desses seres vivos. Os vermes geralmente vivem e se reproduzem no intestino de outros animais, como seres humanos. Os ovos dos vermes são eliminados do corpo humano como as fezes e podem contaminar a água do solo e os alimentos. A ingestão de água e de alimentos contaminados, como fezes, podem causar verminoses, como a escaridíase. Gente, aqui nós temos a imagem da verminose, tá bom? A escaridíase. Certo? E temos o conceito aqui embaixo, ó. Vermes, nome dado aos animais invertebrados que apresentam corpo alongado, mole e cilindro. Gente, o que pode causar essa doença específica, mas pode ter outras doenças? A questão, gente, da falta de saneamento básico. Tá bom? Do tratamento de esgoto, se não tiver, onde as pessoas não têm o seu local correto, que é igual a gente vê aqui, ó, para fazer as suas necessidades, tipo, se não tivesse para onde fosse aqui, ó, esses materiais que a gente expele, nós viveríamos num mundo mais conturbado ainda, mais cheio de doenças, certo? Mas era pra gente ter mais, né? Pra gente ter uma saúde de boa qualidade, pra gente ter saneamento básico em todos os lugares, porém, a gente não tem, não é verdade? Na página seguinte, nós temos aqui, na página 198, de que maneira a falta de saneamento básico pode ser relacionada ao problema de saúde de Paulo. Nós podemos observar e falar que por lá não ter o saneamento básico adequado, ele ingeriu um alimento contaminado, certo? E aí adquiriu essa verme. Além das verminoses, outras doenças estão relacionadas à ingestão de água e de alimentos contaminados, como as causas
como as causadas por protozoários e bactérias que vivem no intestino humano. Aí nós temos aqui, gente, ó, a imagem, certo? A giardíase é causada pelo protozoário Giardia lamblia e a cólera é causada pela bactéria do Vibrio cholerae. Aí nós temos aqui, ó. Afinal, como podemos prevenir essas e outras doenças relacionadas à falta de saneamento básico? De maneira geral, além do acesso ao saneamento básico, é preciso ter alguns cuidados com os alimentos e com a higiene do corpo. Veja seguir alguns desses cuidados. Gente, cuidar dos nossos alimentos é muito importante para prevenir a saúde. A falta de saneamento básico ajuda? Ajuda. Porém, se você ter a sua higiene pessoal direitinho, se você na hora que for ingerir a comida, você cozinhar bem, lavar bem seus alimentos, você vai evitar ao máximo ter doenças. E aqui nós temos algumas atitudes, ó. Ingerir somente água potável, realizar o tratamento caseiro da água que chega à residência, lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro, lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Então aqui são algumas ações que podem ajudar a ter uma boa saúde. E na página seguinte nós temos a nossa atividade, pessoal. Página 199, tá? Bons estudos e até daqui a pouco.